Galera, é o seguinte, eu queria trazer um texto para vocês, uma devocional, mais propriamente dizendo, né? Mas que seja algo mais pessoal. Então, se você tiver a oportunidade de levantar a mão, quando eu falar para levantar a mão, levanta a mão. Se você tiver alguma dúvida, pode levantar também. Queria que fosse algo mais caseiro. Então, se você quiser participar com a gente, senta mais perto aqui também, pode chegar mais perto, não tem problema e tal. Eu queria perguntar para você se o ano de 2000, aí pode levantar a mão, se o ano de 2020 para você já deu. Levanta a mão aí. Quem já não aguenta mais o ano de 2020? Assim, cara, não dá mais. Não dá mais. Quem aqui está chegando no fim do ano de 2020 cansado e exausto? Levanta a mão. Estou vendo os professores levantando as mãos, né? Porque o professor realmente está dando pulo, né? Por causa disso aí. Quem chegou cansado assim, cara, não aguento mais, eu não aguento mais o ano de 2020, eu estou cansado espiritualmente, eu estou cansado profissionalmente, eu estou cansado da minha família, eu estou cansado de ficar em casa, cara. Cara, era tão bom andar num jardim, e a gente não dava muito conta disso, né? Já parar para pensar? Tudo bem que agora está voltando. Mas eu quero conversar com você. Dentre todos os cansaços que você talvez está passando, o cansaço espiritual. Eu quero usar até outra palavra. Esgotamento. Esgotamento espiritual. Eu não pedi para você levantar a mão. Mas, cara, você já passou por um esgotamento espiritual? Eu vou explicar um pouquinho melhor para você. Você não sente vontade de orar? Você não sente vontade de cantar? Você não sente vontade de conversar sobre Jesus? Você não sente vontade de compartilhar a tua fé? Você não sente vontade de estar aqui? Você não sente vontade de fazer nada em relação a Deus, Bíblia e Jesus? Já passou por isso? Ou está passando por isso? Eu tenho uma palavra direta para o seu coração. 2 fardos que podem aliviar ou piorar o seu esgotamento espiritual. O primeiro deles está em Mateus 9, 35 e 36. Se você tem Bíblia no papel, a gente colocou uma luzinha ali para dar uma ajudada, ou a gente tem também o texto bem aqui em cima, que será projetado, Mateus 9, 35 e 36, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, Jesus vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam, vamos lá? Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Cara, o primeiro fardo que eu percebo que leva ao esgotamento espiritual é o fardo religioso. Nesse contexto aqui, o nome do fardo era chamado fardo dos fariseus. Mas rapaz, esses fariseus, eles eram loucos, cara. Eu não sei vocês, mas, cara, tem umas coisas que você lê na Bíblia e você fala assim, não é possível que tinha uns caras que pensavam assim. O que é o fariseu? Você sabe muito bem do que eu estou falando. O fariseu é o dono da lei. É aquele que foi levantado pelos homens para cuidar das leis de Moisés. O problema é que ele pegou, esses caras aí pegaram as leis de Moisés e colocaram mais 600 em cima. Não podia comer sem lavar a mão. Quando ia fazer uma doação, tocava um sino para mostrar que o fariseu estava doando. O fariseu, quando ele chegava numa festa, ele falava assim, tem fariseu chegando, deixa eu sentar na frente. Olha que doideira. E esse é o fardo do fariseu. O fariseu, ele é citado mais de 100 vezes na Bíblia. Tem noção disso? E a maioria das vezes, vem casadinho, sabe com qual palavra? Briga, pancadaria. Ou eles são cegos, sepulcros caiados, raça de víboras. A maioria dos textos que tem a palavra fariseu, mestre da lei, escriba, que são meio que meio pacotão aí junto, dos caras que são o dono da lei, cara, vem sempre com briga. Então os fariseus estavam tramando contra Jesus.
Então os fariseus estavam borbulhando ali para que eles conseguissem pegar Jesus numa palavra. Cara, sabe por que eu estou falando disso? Porque às vezes você está nesse exato momento aqui hoje com o coração de um fariseu. Puxa, Diego, eu estou cansado espiritualmente, cara. Eu estou esgotado. Estou esgotado espiritualmente. Sabe por quê? Porque às vezes você é um religioso. E agora eu quero fazer um teste com você. Pega seu celular. Vamos lá. Eu falei para vocês que vocês iam participar comigo. Pega o celular aí. Vamos lá. Pega o celular, abre o bloco de notas. Ou o WhatsApp notas, ou o WhatsApp do seu amor, e manda para ela, e ela para você. Abre aí o WhatsApp. Abriu o WhatsApp, abriu o bloco de notas, beleza. Eu vou fazer um teste do religioso com você. Você responde só sim ou não ou muito. Tá bom? Eu vou falar uma sentença e você responde. Para você, não precisa levantar a mão, não precisa falar nada. Tá? Primeira sentença. Você percebe que está virando um religioso quando está mais preocupado com a organização do culto, ajustes, slides, cores, piano está aqui, ou está do outro lado, se tem caixote aqui, ou se não tem, do que a palavra de Deus a ser pregada e como você pode obedecê-la. Responde aí, você está dentro disso aí? Sim, não. Ah não, eu entrei aqui, eu nem olhei se estava preto, se estava branco. Ou eu nem olhei se o Diego estava de boné ou não, que absurdo. Sabe, pensa aí, se você respondeu sim, cuidado, vamos lá. Segunda sentença. Você percebe que está virando um religioso quando você ficou mais tempo na frente do espelho, preparando o seu topete, o seu cabelo, a sua boca, sua maquiagem, sua roupa, do que preparando o seu coração espiritualmente. Quanto tempo você demorou para vir para cá, no espelho? Sabe o que eu estou dizendo aqui? É que a gente começa a virar religioso e não percebe. Já parou para pensar nisso? Quando eu falo aqui de religiosidade, quando eu falo aqui, é sobre uma ideia de que você prepara o seu coração para vir para cá. O que é preparar coração? Deus, tenha misericórdia do Diego, que ele traga uma palavra que arrebente o meu coração. Que eu volte para casa e eu nunca mais seja o mesmo. Deus, que as músicas, que os louvores, que a conversa, que tudo faça sentido para o meu coração e que mude os meus pecados, que me transforme. E aí, vou falar a verdade para você, você começa a esquecer de passar chapinha no cabelo. Nada contra, eu estou brincando aqui, tem um equilíbrio, é lógico que você não vai chegar mulambento aqui na frente, tem um equilíbrio, mas às vezes você está gastando tanto tempo, isso se torna um Deus na sua vida, um ídolo, e a gente está buscando ser visto na igreja, a gente está buscando, cara, o que você respondeu aí? Sim, não ou muito? Terceira sentença, você percebe que está virando um religioso, quando você não consegue, olha só, presta atenção, quando você não consegue perdoar pessoas, os erros, as falhas, as pisadas na bola, mas consegue perdoar os seus familiares, é tranquilo com o seu próprio erro. Conheceu pessoas assim já? Que o cara, ele é brabo, o bicho é brabo. Mas aí o sobrinho dele vai lá e pisa na bola, e ele fala, mas não é bem assim. Talvez seu coração esteja assim hoje. Sabe, você é bravo, violento, apontando erros. Não pode, não pode. Mas quando acontece com você, você fica quietinho. Tomara que ninguém descubra o que eu fiz. Mas não, para os outros não. Esse é o fariseu. Esse é o fariseu. Outra sentença. Vai lá, vai anotando. 1, 2, 3, 4, põe sim, não, muito, estou muito assim, está difícil. Você percebe que está virando religioso quando você gasta o seu tempo total com todas as programações da igreja, religiosamente falando, tudo, é SAF, é UPA, é OMP, é domingo de manhã, é domingo de noite, é quarta-feira, todas as programações você está aqui, mas a sua família não tem tempo com você. A sua família já não te conhece mais. Onde você vai, filho? Estou indo na igreja. Puxa, filho, mas tem um almoço aqui, você não vai... Não, eu tenho que estar lá na igreja. Eu tenho que fazer.
Porque se eu não faço, não tem quem faça. Vou falar um negócio para você. Você acha verdadeiramente que você é um Messias da igreja? Sinceramente, que se você não faz, as coisas vão acabar? Cara, Cristo já morreu pela igreja. Você não precisa se matar não mais. Tá virando religioso? Vai anotando aí. Vamos lá. Próxima. Você sabe que está virando religioso quando o dízimo e a oferta é algo extremamente pesado para você, mas você bate ponto e dá. Você não dá com alegria. Você vem aqui, entrega uma oferta, dá um dízimo e tal, de boa. Mas lá fora, quando vem um pobre, quando vem um sobrecarregado, quando vem alguém com grande dificuldade, você não é misericordioso, porque o dízimo e oferta todo mundo te vê dando. Você vem aqui na frente, joga no gasofilácio, faz o barulhinho lá e tal, e vai embora. Religioso. Você sabe que está virando um religioso, por fim, e eu acho que esse é o mais difícil para o meu coração. Você sabe que está virando um religioso quando a sua comunhão com Deus é somente externa e não interna. Você é uma casca muito bonita. Você vem aqui com uma casca linda, perfeita, totalmente perfeito. Eu não consigo ver mácula em você, eu não consigo ver erro. Mas falta quebrantamento, mudança de vida, choro pelo pecado e arrependimento de coração. Como que deu o seu score aí? Como que deu aí a pontuação? O bicho pegou? Se o bicho pegou, calma lá. Esse é o fardo dos fariseus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você está com esse fardo do fariseu, tem um fardo que muda. Tem um fardo que muda totalmente. Que é o fardo que eu quero que você descanse nele. Que é o fardo de Cristo. Texto Mateus 11, 28 e 30. Mateus 11, 28 e 30 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Se os fardos do fariseu têm base em religiosidade, em leis, em pode, não pode, em faça, não faça, em pensamentos errôneos, em Jesus nós temos a leveza de coração, nós temos a tranquilidade, nós temos um fardo leve. Cara, a gente está precisando em 2020 de Jesus. Presta atenção nesse texto, volta um pouquinho para mim, Mateus, volta lá no texto. Olha que interessante. Ele vai dizer assim: aprendei de mim. Sabe por que ele está falando isso? Aprendam de mim, por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Cara, você quer ter livramento do teu esgotamento espiritual? Aprenda sobre Jesus. Não aprenda mais sobre religiosos, sobre fariseus, sobre escribas, sobre pode ou não pode, sobre aquilo que eu devo fazer ou não. Aprenda sobre Jesus, o que Jesus fala, pensa, age. Essa é a chave de sanar todo o esgotamento espiritual que talvez você esteja aqui. Talvez você subiu essa escada, cara, quase caindo. Mal, sobrecarregado, cansado do seu trabalho, cansado da sua família, cansado da sua vida com Deus, cansado porque sua Bíblia não abre há meses. Cara, para de ser religioso. Responde uma pergunta para mim. O que você sabe sobre Jesus? O que você sabe sobre Jesus? Se eu te colocasse aqui na frente, para 10 mil pessoas que nós estamos no YouTube hoje, e perguntasse para você, o que você sabe sobre Jesus? Algumas respostas que talvez eu vá ouvir. Jesus foi um líder político. Jesus veio, se levantou como líder político dos judeus, e ele levantou uma lança e falou: vou libertar o meu povo. Esse é o líder político, Jesus. Alguns dos seus amigos, dos seus brothers devem pensar assim: Jesus como um líder político, um
cara que levanta, mexe com o povo, mas até meio frustrante, né? Porque o líder político, Jesus, morre. Mas ele ressuscita. Mas ele não traz liberdade só para o povo judeu. Ele traz para o gentil também. Ele traz para o joseense que está aqui hoje. Olha que louco. Qual é a resposta sua? O que você sabe sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Talvez seja um Jesus religioso, meramente religioso. Já parou para pensar nisso? Um Jesus que quando você pensa em Jesus, você pensa em pode ou não pode. Jesus, ele traz uma característica de vida para mim de pode ou não pode. Então Jesus está em mim. Ah, eu posso fazer isso. Não, isso aqui eu não posso. Ah, eu posso fazer isso. Não, isso aqui eu já não posso. Ah, eu posso fazer isso aqui. Cara, um Jesus religioso. Ou talvez você tenha uma ideia de um Jesus personagem bíblico. Sabe aquele personagem bíblico bonitinho, branquinho, olho azul, porque sempre é assim, com cabelo grande, absurdo, né? Ele ser branco, de olho azul, sendo que naquele momento, mas deixa para lá. E aí, Jesus é um personagem bíblico para você, como Jó, como Jonas. E ele não faz muito sentido. Ele foi algo, mas hoje ele já não é. Ele foi algo, e ele é um personagem bíblico. Cara, quem é Jesus para você? Já parou para pensar? Quanto tempo você vem aqui na igreja? Quanto tempo você vai na igreja? Só tem gente crente aqui, eu estou achando, pelo que eu estou olhando. Cara, quem é Jesus para você? O que ele é? Aprendam de mim. Essa ordem de Jesus. Você quer ter descanso? Você quer ter alívio? Aprendam de mim. Pensam. E olhem para mim. É isso que ele está falando. Só que se eu fiz o teste do religioso, eu quero fazer o teste de cristão para você. Volta no WhatsApp, coloca na nota, bloco de notas, que eu quero fazer agora um segundo teste com você. Eu falei para você que você ia mexer um pouquinho mais hoje. Vamos lá. WhatsApp. Abre aí e coloca teste do cristão. Lá no anterior você colocou teste do religioso, teste do fariseu. Aí depois você pontua aí e vê como que você foi. Agora teste do cristão. Coloca aí, teste do cristão. Esse teste aqui do religioso eu dei uma pegada do Augusto Nicodemos, dou um apude para ele, só que essa parte do cristão eu dei um ajuste aqui. Vamos lá. Você percebe que é um cristão? Vai anotando, sim ou não, muito. Você percebe que é um cristão quando está mais preocupado com a palavra a ser pregada e como eu vou obedecer depois que a gente sair daqui, do que as luzes, do que as cores, do que a fumaça, do que o fundo preto, do que a cortina que está às vezes caindo ou não, do ar-condicionado que está no 16, não no 18, da janela que está aberta ou não, do relógio que é lá atrás, que é vermelho, podia ser azul, do que tudo isso. Você começa a perceber que você é um cristão quando o seu foco principal é chegar aqui e falar: Deus, venha com poder e glória, arrebente o meu coração quando a tua palavra ser pregada lá na frente. Cara, você começa a perceber que você é um cristão, que mesmo que passe uma banda tocando aqui na frente, você quer ouvir do evangelho. Anota aí. Sim ou não? Você percebe que é um cristão quando você ficou mais tempo se preparando de forma espiritual em casa do que passando pomadinha minoxidil no cabelo, como eu passei e coloquei o boné, esqueci. Cara, a gente precisa ajustar o nosso foco. Tem poucas pessoas aqui, umas 20 pessoas aqui, não sei se eu estou certo, mas, cara, chega em casa e fala: Deus, gente, vocês têm noção de que amanhã é dia do Senhor, e dia do Senhor for banalizado? Não é que eu estou falando para você não pode ou pode, porque antigamente esse negócio não pode jogar futebol, tem que ficar de calça, não pode cozinhar e tal. Não, esquece o não pode, não pode. Eu quero que você entenda o Jesus relacional, pessoal. Cara, amanhã é o dia destinado para que você pense absurdamente em Jesus. Não absurdamente em Amazon ou Netflix. Cara, a gente perdeu essa ideia. Por isso a gente está cansado e sobrecarregado. Porque nós fomos no caminho dos fariseus e não no caminho de Cristo. Você percebe que é um cristão? Terceira sentença. Quando você consegue perdoar pessoas. Cara, você percebe que você é um cristão quando os erros das pessoas já não gritam mais. Sabe por quê? Porque você faz
absolutamente igualzinho a elas. A pessoa fala mal de você, e você descobre, você fala assim, cara, eu queria matar aquela pessoa. Mas o cristão sabe o que ele fala, cara, eu perdoo, porque eu fiz isso semana passada. O cristão, ele tem noção do perdão, de quanto foi custoso, valoroso em Cristo. E porque eu tenho perdão hoje, eu dou o perdão, eu dou perdão. Cara, pensa nisso. Você começa a entender que você é cristão quando os erros dos seus pais não gritam tanto, porque você também erra com seus pais. Cara, é simples. E aí você começa a agir com misericórdia. Isso é misericórdia. É você não dar aquilo que aquela pessoa merece. E você vai lá e ama, e abraça, e beija, e cuida. Você percebe que é um cristão quando você investe o seu tempo de forma equilibrada na igreja. Você não é mais um rato de igreja. Porque na sua visão antiga, farisaica, você tinha uma ideia de que quanto mais eu venho na igreja, mais tijolo eu tenho no céu. Quanto menos eu perco o tijolo no céu. Quanto mais, Deus feliz. Quanto menos, Deus triste. Aí falece uma pessoa da sua família, e você tem um culto de sábado para vir, e você não vai no enterro consolar os seus pais. Você vem para cá. O que você está fazendo aqui, cara? Sai daqui, vai consolar seus pais. A igreja não precisa de você, a igreja é de Cristo. A igreja é noiva de Cristo. Ela foi comprada por Cristo. E aí você começa a entender a mente de Jesus. Jesus pensa assim. Jesus deixaria de vir no culto aqui agora, se ele soubesse que um amigo dele tinha morrido. Ele ia lá consolar as pessoas. Sabe, olha só como a gente viveu por um bom tempo um sistema religioso. E talvez você esteja cansado por causa desse sistema. O que você precisa é mudar de sistema. É olhar para Jesus e falar, eu quero aprender mais de você. Mas é difícil. Você sabe que é um cristão quando o dízimo e a oferta é algo mais leve. É gostoso dar com alegria. E lá fora você também dá. Você distribui. Porque é bom dar com alegria. Você sabe que é um cristão, você começa a perceber que você é um cristão verdadeiro, por último, quando a sua comunhão com Deus é totalmente interna e não externa. Quando o seu relacionamento com Jesus envolve quebrantamento, arrependimento, choro pelo pecado e mudança de vida. Quando você sai daqui e se você ficou arrebentado pela palavra, você demonstra que você está arrebentado. E você chega em casa e pensa, Deus, eu não choro pelo meu pecado, eu não te amo mais, eu não penso mais no Senhor, eu preciso aprender mais sobre Ti. Você começa a perceber que é um cristão de verdade, quando a sua mente dos fariseus, dos religiosos, começa a ser destruída, e a mente de Cristo começa a vir. Você ama mais, você perdoa mais, mesmo que o cara não vote no cara que você vota, mesmo que o cara não pense do jeito que você pensa, mesmo que o cara te odeie, mesmo que o cara pisou em você, mesmo que o cara foi falso com você, mesmo que tudo aconteça, mesmo que os seus pais te deixaram e você não conhece os seus pais, mesmo que tudo ocorra de mal para a sua vida. Por quê? Porque a mente de Cristo vive em mim, e não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Eu gosto muito do termo de cartas vivas, né, que Paulo fala. Cartas vivas nada mais é do que você sendo lido pelas pessoas lá fora. E você começa a ser lido. O que você está sendo, como que você está mostrando? Qual é a sua carta? Eu quero encerrar, talvez tentando responder um pouco sobre o seu esgotamento espiritual. Talvez o seu esgotamento espiritual, sabe por quê? Porque você não está aprendendo sobre Jesus. Você está aprendendo sobre religião. E religião, ela é orgulhosa.
ela é farisaica. Ela ama mais leis do que o próximo. Se o meu próximo cai no sábado, eu não vou ajudar no sábado, porque não pode. Jesus vai lá e ajuda. Jesus quebra todo paradigma de ideia, de religião que a gente tem. E é esse o chamado que eu estou vendo nesses textos para você hoje. Cara, a resposta do que você sabe sobre Jesus, que você sai daqui pensando, é que Jesus para você não seja um personagem bíblico, um político, um líder religioso, nada disso. Que Jesus seja relacional. Um Jesus extremamente pessoal. Eu tenho um professor no seminário, ele é meio louco. E se ele estiver vendo, ele vai dar risada. Ele é meio louco porque ele fala assim, cara, Jesus para mim é pessoal, ele mora em mim. Então quando eu acordo eu falo, bom dia Jesus. Como vai ser nosso dia? Como que as pessoas vão ver você em mim? Se Jesus está em mim, se Jesus está em você, você tem que ser o mais parecido com Jesus possível. Então a resposta para o seu esgotamento espiritual é: aprenda mais sobre Jesus. Como ele fala, como ele pensa, como ele toca, como ele olha, como ele dá atenção. E, cara, veja esses textos, abra o evangelho durante essa semana, pega Mateus, Marcos, Lucas, João e devore a vida de Jesus. E quando ele tocar num cego, você olha e fala assim, cara, é Jesus tocando em mim, porque eu tô cego. Quando ele tocar num leproso, é Jesus tocando em mim, porque eu tô leproso. Porque o pecado me faz leproso, me faz pecado. Quando Jesus tocar numa prostituta, numa adúltera, eu sou assim. Para de julgar. Eu sou assim, eu preciso do toque de Jesus. E quando você começa a aprender mais de Jesus, o que acontece? O seu ano de 2020 termina manso e suave. Porque você já não vive mais em você, porque Cristo vive em mim. Aleluia. Baixe sua cabeça. Quero orar por você. Cara, se você entendeu essa mensagem, eu quero fazer um desafio contigo. Quero realmente fazer um desafio com você. Se você entendeu que está vivendo como um fariseu até esse dia, eu quero que você ajoelhe e ore sozinho aí no seu banco. Ninguém vai ficar olhando. Ajoelha, cara. Ajoelha. Quebra isso, cara. Fala para Deus, Deus, eu estou vivendo como um fariseu. Eu quero ficar ajoelhado aqui e colocar aos teus pés e falar, Deus, eu quero aprender mais do Senhor. Tenha esse momento de oração. Ajoelhe-se no seu lugar. Porque eu sou um fariseu e eu preciso da glória de Cristo, eu preciso da graça de Cristo. Ore, ore, ore por Ele. Eu vou orar por você. Eu quero que você continue em espírito de oração. Quero que você pense um pouquinho mais sobre isso. Se temos alguns fariseus aqui dentro. Se você está entendendo que é um fariseu que está com um fardo pesado, quero que você ajoelhe em casa também. Cara, fala para Deus, fala, Deus, eu sou um fariseu, cara, eu sou um sem vergonha. Eu olho as pessoas ao meu lado e eu só julgo cada vez mais. Eu quero que você cante essa música como uma oração. Se você não conhece, pense nessa letra, para que Deus possa sondar a sua vida. Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Ó Deus,
quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta. Ó Jesus, quebra a nossa vida, ó Pai. Restaura o nosso ser, ó Pai. Que seja tudo do Senhor, ó Pai. Essa é a nossa oração. Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Ó Deus, nós entregamos o nosso coração religioso, ó Pai. Há pessoas aqui, ó Pai, como eu, que muitas vezes investiu mais tempo em casca do que interior, ó Pai. Ó Deus, quebra o nosso coração, ó Pai. Sonda-nos, ó Deus. Que o Teu Evangelho venha sobre nós, que possamos aprender mais sobre o Senhor, ó Pai, que possamos conhecer mais o Teu pensamento, o Teu falar, o Teu agir, o Teu olhar, ó Pai, o Teu sentir, o Teu toque, ó Deus. Ó Pai, que o nosso toque nas pessoas seja um toque de Jesus, que o nosso olhar para as pessoas seja um olhar de Jesus, que o nosso sentir seja o sentir de Jesus, ó Pai, que o nosso pensar seja o pensar de Jesus em nós, ó Pai. Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Consome-nos, ó Pai, com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua graça, ó Pai. Nós precisamos de alívio no ano de 2020, ó Pai. Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Ó Cristo, recebe a nossa adoração, Pai, hoje, sempre, ó Deus. Que os corações desafiados nessa noite possam chegar em casa e chorar pelo pecado,
chorar pela injustiça, chorar, ó Deus, pela falta de arrependimento. Que possamos aprender mais o Senhor, em nome de Jesus.